Olá pessoal, boa noite. Uma alegria muito grande ter vocês aqui hoje para minha primeira live. Depois de muito ensaio, depois de muita, como eu vou dizer, um pouco de receio. Mas agora estamos aqui começando a live, é algo totalmente diferente. Vou confessar para vocês que ficar olhando para um pontinho na tela do computador aqui é estranho, é diferente. 10 anos dando aula como professor universitário, 3 anos como professor de cursinho, realizando palestras, sempre tem um público, sempre tem uma audiência. E dessa vez a live é algo diferente. A gente fica olhando para um pontinho com uma série de equipamentos aqui na nossa frente. É algo diferente, mas é uma nova experiência e vamos começar então. E preparei com carinho o conteúdo para vocês. Estou aqui entregue para dar o meu melhor e espero que vocês gostem. Tem alguns avisos importantes que eu preciso dar, mas antes eu quero largar uma pergunta para vocês pensarem a respeito. Tá? Você confia nas suas memórias? Você acredita que as suas memórias são verdadeiras? Nossas memórias. Lembra da nossa pergunta? Afinal de contas, você confia nas suas memórias? Você acredita que elas são verdade? É uma pergunta difícil, é uma pergunta complicada. É uma pergunta que eu não vou me arriscar a responder, não agora. Em vez disso, eu vou contar uma história. Na verdade, eu vou contar várias histórias, né? Eu tenho um amigo que sempre fala: Márcio, você é um contador de histórias. E ele falou: o drama é que você conta a história e as pessoas assimilam o conteúdo. É isso mesmo, o poder do storytelling, de contar a história, é fantástico. E eu acho que muitas vezes é melhor contar uma história do que ficar passando conceitos e passando teoria. Vamos lá sobre essa história. Ela aconteceu nos Estados Unidos, foi um caso de estupro, um tanto quanto peculiar. A vítima, uma mulher, ela conseguiu identificar o criminoso. Ela identificou o estuprador. E com bastante convicção. Isso seria fantástico, porque com certeza ajudaria a, como eu vou dizer, solucionar o crime, né? Se não fosse por um problema. A pessoa que ela identificou tinha o álibi perfeito. Na verdade, não era um álibi, eram vários, milhares, milhões de álibis. No momento do crime, no momento em que ocorria o estupro, o acusado, a pessoa que a vítima identificou como seu estuprador, simplesmente estava dando uma entrevista ao vivo para um canal de televisão e sendo assistido por milhões, milhares de pessoas. E vamos ser sinceros, a gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, não era possível ele ter cometido o crime. Pergunta: o que aconteceu? Como essa mulher identificou esse homem como o estuprador? A gente nunca vai descobrir. Mas a hipótese mais provável é que no momento do crime, no momento do abuso, nesse exato momento, deveria ter uma televisão ligada no local e que a mulher viu a imagem desse homem. E nessa situação, a sua memória episódica, que era a memória que estava guardando aquele trauma, aquele momento traumatizante, associou com a memória semântica da imagem do homem as duas coisas. E com isso, ela criou a figura de que aquele cara era o sujeito que cometeu o crime, que abusou sexualmente dela. Tá fazendo sentido para vocês? Estão entendendo como é que funciona? Veja só, ela estava até sob uma certa pressão para identificar. Aí ela tinha essa imagem do homem lá no inconsciente dela sem ela saber. Possivelmente quando passaram para ela uma série de imagens que poderiam ser do estuprador e ela viu a imagem dele, tá aí, é esse cara. E tá criando uma memória que não é totalmente verdadeira, mas também não podemos dizer que é totalmente falsa. O estupro aconteceu, ela viu o homem,
ela só teve um erro na construção dessa memória. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje e sobre vários casos particulares e como isso pode ser vantajoso para a gente, para o desenvolvimento, para a transformação das pessoas. Particularmente, eu presenciei um caso específico sobre uma memória falsa potencial. O curso que eu fiz de hipnose, há bastante tempo, um dos primeiros cursos que eu fiz, o instrutor, o trainer, né, foi tratar uma aluna que tinha um problema de fobia com gatos. E o que ele fez? Ele fez o clássico, né? Regressão para a causa. E aí ele foi lá, regrediu a mulher até o momento da causa e a mulher relatou a seguinte história. Ela estava num quarto, um bebê, num berço, tá? E havia um gato naquele quarto. Inclusive a memória dela era muito detalhada. E isso aumenta, inclusive, a força dessa memória e o trauma, não por menos, ela tinha fobia de gatos. E o gato avançou nela e arranhou ela inteira. Aí foi dado todos os procedimentos para trabalhar a fobia e isso não importa para a gente. Após todo o processo, a mulher comentou que aquela história não batia, porque a descrição do quarto não era como o quarto de quando ela era criança. Eles nunca tiveram gato em casa, nem o berço dela tinha grades como ela havia descrito. O que aconteceu? Uma memória construída. Várias hipóteses. Olha só. O que acontece quando alguém tem uma fobia ou algum problema? Todo mundo pergunta, mas por que você tem medo disso? Por que você tem medo daquilo? É uma pressão que a pessoa sofre. E ela normalmente no começo até pode responder, não sei, eu só tenho medo. Só que aos poucos ela procura uma justificativa. E a nossa mente faz isso o tempo todo. Ela procura congruência. Eu tenho alguma coisa, tem que ter um motivo. Nós somos criados assim, para buscar um motivo das coisas. Aí possivelmente, inclusive pode ter sido o fator causador desse trauma, ela ouviu uma história de uma criança que foi atacada no berço pelo gato e foi arranhado, pode ter assistido um filme na TV, pode ter sido inúmeros casos. O que acontece é que ela criou essa memória, ou seja, não é uma memória verdadeira, é uma memória construída para justificar uma situação específica, no caso dela, a fobia de gato. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Então agora eu vou me socorrer num exemplo da área acadêmica, da área científica. Quem é da área de educação conhece Jean Piaget, né? Filósofo suíço famoso. Bem, tem uma historinha dele que é relatada pelo psicólogo Robert Steinberg, que foi professor em Yale. O livro A Natureza do Insight conta essa historinha envolvendo Jean Piaget. O Piaget lembrava vividamente um incidente da sua infância, que ele sempre acreditou ser verdadeiro. Até o dia que ele descobriu que a história tinha sido inventada pela sua babá para enganar os seus pais. Só que essa história falsa foi repetida tantas vezes que o Piaget passou a acreditar que o fato tinha acontecido e, mais que isso, que ele tinha presenciado o episódio. E ele, inclusive, tinha detalhes minuciosos sobre o ocorrido. E aí nós não estamos mais falando de ouvir dizer de uma história de um curso de hipnose ou do caso do estupro lá nos Estados Unidos. A gente está falando de algo documentado num livro por um psicólogo e com alguém famoso, com Jean Piaget. Mas quando a gente para pensar o que aconteceu com o Piaget, a gente percebe que a gente faz isso o tempo todo com as nossas memórias. Quando a gente registra um evento, a gente registra a memória episódica como um todo. Mas a gente despreza muitos detalhes, a gente guarda apenas os trechos mais importantes. E quando a gente resgata essa memória, a gente busca complementá-la, seja com referências de outras memórias, principalmente memórias semânticas, ou até mesmo construindo novas informações. E aí nós chegamos à conclusão. A pergunta é:
nossas memórias são verdadeiras? Você acredita que as nossas memórias são verdadeiras? Você confia nelas? Parece que não é possível confiar totalmente. Mas também não podemos dizer que elas são totalmente falsas. Por isso eu uso um termo que é muito mais legal, muito mais bacana. Eu acredito que as nossas memórias são construídas. Nós construímos as memórias de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com as nossas percepções, de acordo com os nossos objetivos. E qual a vantagem das nossas memórias serem construídas? Qual a vantagem da gente conseguir ter percepções diferentes sobre animais? E que era uma loucura alguém ir num parque daqueles, na minha opinião. Ao lado dele ficava o Shopping Miller, que era um shopping que foi o primeiro shopping da cidade e tinha sido inaugurado há pouco tempo. E meus pais me levaram para aquele dia. Os detalhes não são tão importantes, né? O importante é que é uma lembrança que eu sempre recupero para ativar a felicidade, para ativar a sensação de ser amado, né? E eu não lembro muitas coisas desse episódio. Eu lembro que na época meus pais estavam com dificuldades financeiras, meu pai estava sem carro e nós fomos de ônibus. Lembro de jogar fliperama no shopping, mas, por exemplo, eu não lembro ou não lembrava as roupas que eu estava usando naquele dia. E não existiam fotos desse dia, porque fotos naquela época não é como hoje, que a gente carrega um celular e tira milhões de fotos de tudo. Apesar de eu não ter fotos daquele dia especificamente, tenho fotos daquela época. E olhando essas fotos dessa época, eu lembrei de uma roupa que eu gostava muito, a famosa roupa de festa, a roupa de sair, né? E o que eu fiz? Eu não lembrava da roupa, mas eu entrei num processo de auto-hipnose. Para quem é profissional de hipnose, isso é algo bastante fácil, né? E não tem muita diferença do processo da hipnose induzida, porque afinal de contas toda hipnose, mesmo que alguém te leve, te induza a hipnose, é uma auto-hipnose, é uma questão de permissão das pessoas. Nesse processo de auto-hipnose, eu lembrei da história. E o que eu fiz? Fui buscar lá nas minhas memórias semânticas aquela roupa preferida. E a partir daquele momento, eu estava usando as minhas roupas preferidas naquele dia. Por que isso? Porque era uma memória que me trazia alegria, que me trazia a sensação de ser amado. Agora eu ainda estava vestindo uma roupa que eu gostava muito, então eu me sentia muito melhor ainda porque eu usava uma roupa que me fazia sentir bem. Por que eu fiz isso? Agora eu vou uma explicação mais técnica para quem conhece um pouco de PNL, hipnose, né? O recurso que eu estou utilizando se chama submodalidades. Você aumenta algumas especificidades da memória, você trabalha algumas especificidades dessa memória, e o que acontece? O fato de aumentar os detalhes exige uma maior capacidade de memória do nosso cérebro. Ela estimula a sinapse que registra aquele momento, faz ela ficar mais forte, faz ela crescer. E com isso, todas as sensações que estão ligadas a ela, e aí é um assunto para outra live, elas também são estimuladas. Estão entendendo essa lógica? Então, quanto mais eu especifico, quanto mais eu crio detalhes, eu consigo aumentar a sensação envolvida. E isso pode ser em outras situações, aumentando o brilho, me aproximando, fazendo várias situações. Por exemplo, eu poderia colocar uma trilha sonora. Colocaria uma música que eu gosto e que me lembrasse a infância e que tocaria, por exemplo, no ônibus na hora de eu ir embora ou na hora da gente ir passear. Tudo isso ativaria muito mais a minha memória. Por que isso? Existe um princípio na neurociência que se chama princípio da musculatura neuronial. O nome é ruim, é chato de falar, mas ele é muito simples. As nossas sinapses que registram as nossas memórias são similares aos músculos. Quanto mais estimuladas, maiores elas ficam. Quanto menos estimuladas, menores elas ficam. Ficando maior, elas ficam mais fortes. Ficando menor, elas ficam mais fracas. Acho que é muito fácil compreender isso, certo? E aí, você começa a entender que algumas coisas são conectadas. E aí, a explicação vem da lei de Hebs.
Por exemplo, era um momento de muita alegria minha e de me sentir amado. Então, toda vez que eu lembro aquilo, starta essas emoções. Ótimo, e muda meu estado emocional. Certo? Tá simples isso? Por quê? A lei de Hebs, que é um dos poucos princípios em neurociência que é aceito como lei, que não existe como se contradizer, ele diz que o quê? Memórias similares, quando são ativadas em conjunto, tendem a se conectar. Então, o que acontece? Toda vez que eu lembro daquela situação específica, que é uma memória boa minha, ela ativa a sensação de alegria e de ser amado. Fantástico, né? E eu posso trabalhar muito isso. E quer ver? Eu vou provar para vocês uma situação que é clássica. O pessoal mais antigo vai saber disso e vai, na hora, lembrar. Quem lembra da musiquinha da vinheta do Plantão Extraordinário do Jornal Nacional? Quem tem mais de 30 anos vai lembrar que sempre que a gente escutava aquela vinheta, a sensação era: vem coisa ruim aí. Por que acontecia isso? Porque você escutava uma vez aquela vinheta e daí vinha a notícia. Normalmente era uma notícia de emergência, normalmente uma notícia trágica. E é engraçado, eu, por exemplo, com essa coisa da vinheta do Jornal Nacional, eu lembro até hoje do dia do atentado do 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas. E foi engraçado, eu estava trabalhava na HP, e naquele momento eu tinha ido na cantina fazer um lanche. Estava lá na cantina tomando um cappuccino, comendo um Jesus me chama lá, e entrou aquela vinhetinha. Na hora, tragédia. Quando eu olho, um avião caindo em cima de um prédio nos Estados Unidos e a legenda era USA under attack. Nossa, Estados Unidos sob ataque. Ou é a Terceira Guerra Mundial. E aí todo mundo sabe o que aconteceu depois, mas sempre vinculado à tragédia. Isso só mudou para mim um dia que, coincidentemente, eu estava naquela mesma cantina e entrou a vinheta. Aí eu pensei, nossa, outra tragédia, outro avião caiu em algum edifício. Aí vem a notícia, que não era uma notícia boa. O treinador da seleção brasileira de vôlei masculino, o Bernardinho, havia torcido o tornozelo. Cara, é estranho, a notícia não é algo bom, mas eu fiquei feliz. Nossa, que bom que foi que ele torceu o tornozelo e não foi uma bomba que explodiu. Mas eu estou vinculado. Nesse momento eu consegui quebrar essa lógica. Estão entendendo como funciona nossa memória? Dominar essa construção das memórias é algo fantástico e é algo que permite a gente mudar a nossa vida. Eu tive uma situação específica do rapaz que me procurou e ele me contou o quê? Que ele havia tentado com essas palavras. Pesado, né? Assustador. E aí ele me relatou a história e a história foi bem básica, bem simples. Né? O pai dele bebia, foi bater na mãe, ele sempre batia na mãe do menino. O menino estava na adolescência, uns 12, 13 anos, já estava começando a ficar grande, e ele foi defender a mãe. Ele empurrou o pai caiu e bateu a cabeça e começou a sangrar. O que aconteceu é que a mãe pegou o pai com o filho e foram para o hospital. E aí eles estavam lá na sala de espera do hospital, tranquilos, ou quase tranquilos, daí a pouco chega o médico e conta para eles que estava tudo bem, estava tudo certo, que isso o menino escutando do lado. Que ele teve muita sorte, porque se tivesse pego um pouquinho pro lado a pancada, alguns centímetros pro lado, poderia ser fatal. Agora pensa um menino na adolescência, com toda a transformação que ocorre na química do corpo, e escuta uma coisa dessas, ele empurrou o pai para uma situação que poderia levar ao óbito. Foi feito todo um trabalho de ressignificação e tal, mas uma coisa com ele pegava. Exatamente essa frase. O médico falando, se pegasse um pouquinho para o lado, poderia ser fatal. Essa frase ficava na cabeça do menino. Agora já adulto. Já passados mais de 15 anos essa história. Aí a gente trabalhou. E algo parecido com o que eu fiz com a minha memória, só que inverso. O que eu fiz? Eu fiz ele reviver aquele momento dissociado, assistindo de fora. Aí, para ele perder aquela frase, eu fiz aumentar o volume da televisão. Nem sei se tinha televisão lá.
mas a televisão aumentou o volume. Eu fiz aumentar o volume das conversas das pessoas, algo que no hospital não seria muito adequado. E ele estava bem suscetível, trabalhando legal a história, ele fez isso tudo até chegar a um ponto em que ele não conseguia mais entender o que o médico estava falando. E aos poucos ele foi esquecendo o que era aquela frase. Ótimo, consegui fazer ele esquecer a frase. Ele sabia que o médico falou alguma coisa a respeito do seu pai, mas ele já não tinha muita noção do que era essa frase. O passo seguinte foi o quê? Dar um novo significado. E aí foi trabalhado com ele a ideia de gratidão e de que eles eram abençoados e que ele deveria dar valor a isso por ter vários momentos ainda pela frente com o pai dele e que ele deveria aproveitar esses momentos. Isso tudo em transe hipnótico. Isso com a barreira crítica reduzida. Mudou a percepção dele sobre aquela história. A memória dele agora deixou de ser um trauma, um sentimento de culpa, para ser agora, nossa, que bom que meu pai está vivo. E passou a valorizar os momentos com o seu pai. Aí você pensa, Márcio, meio difícil acreditar nessa história dele esquecer a frase ou qualquer coisa desse tipo. Olha, tem o pessoal da Associação Brasileira de Hipnose que realiza street. Eles fazem hipnose na rua para divulgar a hipnose. E uma das coisas mais comuns que eles fazem, e vocês vão encontrar isso no YouTube, e é muito tranquilo, é uma brincadeira bem bacana, é fazer a pessoa esquecer o nome, esquecer alguma coisa, esquecer a língua portuguesa. Numa situação de street, fica uma sugestão que passa rapidamente, sem problemas. Numa situação clínica em que você está atendendo a pessoa, você consegue transformar isso em algo quase permanente. Mesmo que alguém conte a frase para ele, ele vai dizer, não, mas eu não lembro direito disso. A menos que seja muito estimulado, aí sim você tem o fortalecimento da sinapse com uma outra história e o enfraquecimento dessa nova verdade. Compreender essa lógica da reconstrução das memórias? Perceberam como a gente pode trabalhar? Olha só, pessoal, tudo isso é para concluir de uma forma bem óbvia, bastante simples e que as pessoas deveriam levar para a sua vida. As coisas que acontecem, na verdade, não são tão relevantes. O que é relevante, e essa eu estou parafraseando o Aldous Huxley, que é um escritor famoso, autor de Admirável Mundo Novo, que estudou hipnose junto com Milton Erickson e que ele deixou bem claro, não importa o que acontece, o que importa é a forma como percebemos e como reagimos. Algumas situações a gente pode transformar em trauma, em mágoa, em decepção. Ou podemos trabalhar isso e transformar em motivação, alegria, disposição. No caso aqui específico, transformar numa situação de gratidão e bênção. Tá ficando claro? Ótimo, pessoal! É essa a ideia da live, a ideia das mensagens construídas, memórias construídas. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou abrir o espaço aqui para ver os comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, que agora eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, pessoal. Tem um delay aqui dos comentários, então eu vou pedir um pouco de calma para vocês até chegar aos comentários. Eu estou até abrindo aqui os comentários agora para dar uma olhada. Aproveito já para falar para vocês, enquanto estamos trabalhando aqui com os comentários, vou colocar aqui na tela. Me sigam nas mídias sociais, Facebook /Hipnose Márcio, inclusive o local onde está sendo transmitida a live, @MárcioFlise no Instagram. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail para hipnose@marcio.jor.br, acessar meu site www.encantamente, com E no final, encantamente.com. Estou esperando ver se tem alguma pergunta. Eu acho que ninguém está querendo fazer pergunta, está todo mundo com um pouco de receio. Mandar e-mail para hipnose@marcio.jor.br, acessar meu site www. Pronto, entrei aqui. Pessoal curtindo, alguns agradecimentos aqui.
bem isso, aplausos, agradeço essa validação de vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Roberto. Tua validação é importante para a gente. Né? Vou dar mais um tempinho por conta do delay. A ideia é promover mais algumas lives, trazer mais conteúdos, de preferência a cada 2 semanas. Se tiverem alguma sugestão, alguma ideia, fica à vontade. E acho que é isso, pessoal. Tá aqui, tô recebendo a primeira pergunta da Marli. A partir de que idade pode se fazer a hipnose? Marli, essa é uma pergunta bastante complicada para responder. Olha, eu não faço hipnose com quem tenha menos de 10 anos, tá? Por uma questão até de não ser a minha área, não ter uma capacitação para trabalhar com crianças. Eu acho que criança é uma situação diferente, a formação de memórias delas é diferente. Já tive algumas crianças que em situações excepcionais, de conhecidas, as minhas filhas, a minha filha mais nova, ela é, nossa, altamente suscetível, é maravilhoso trabalhar com ela, porque com 3 frases ela nem percebe e ela está assimilando as coisas de uma forma fantástica, né? Mas não existe uma idade específica, existe uma questão de como se formam as memórias, existe uma questão muito importante sobre, durante o desenvolvimento, até a nossa maturidade, até os 20 e poucos anos, até os 23 anos, que é a idade média mais ou menos da nossa maturidade, a gente tem momentos que são chamados de fator crítico de desenvolvimento das nossas memórias. São momentos em que a gente tem explosões de aprendizado, da linguagem, da inteligência, motora física, motora do corpo. Você tem alguns momentos em que você começa a desenvolver a sua inteligência emocional e ela tem um salto nesse período também. Então é bem variável, Marli. E aí não tenho como te responder isso. O que eu posso dizer é que tem crianças bem pequenas que já foram tratadas por hipnose e com resultados muito bons? Sim, tem. Mas eu não me sinto qualificado para lidar com uma criança com menos de 10 anos, salvo se for uma situação excepcional, uma questão muito específica, algo muito tranquilo, assim, uma fobia de cachorro, tranquilo. Agora, uma criança com 8 anos de idade, e aí você vai trabalhar um trauma com ela, tem que ser alguém muito, muito qualificado e com muito cuidado, porque é um momento complicado de se trabalhar as memórias das crianças. Beleza? Sei que eu não respondi, né, Marli, mas tentei. É uma pergunta difícil de se responder de forma precisa. A pergunta aqui da Jéssica, essa questão da memória construída. Não sei como, mas lembro de quando o Ayrton Senna morreu e tinha apenas 3 anos. Pois olha, Jéssica, eu também não sei como você lembraria, porque em regra a gente começa a solidificar as memórias a partir dos 4 anos, mas isso é em regra. Entendeu? Cada ser humano é único. Tem pessoas que são mais rápidas. Tem pessoas que são mais lentas. Tem pessoas que têm memórias mais antigas. Algumas terapias alternativas, inclusive, conseguem fazer regressão até o útero. Outras falam em regressões a vidas passadas. Mas cientificamente, a partir dos 4 anos que as nossas memórias começam a se solidificar. O que pode acontecer é que talvez você tenha lapsos dessas memórias e acabou construindo toda uma história com pessoas falando, vendo imagens da TV e tudo isso. Eu me lembro muito bem do dia que o Ayrton Senna faleceu, mas eu já era maior, né? Sou um pouco mais velho que você. Eu lembro que a gente foi jogar, eu tinha uma partida de futebol naquele dia e eu acordei escutando na TV que ele tinha sofrido um acidente. Quando eu cheguei no campo para jogar, é que daí eu fiquei sabendo que ele tinha morrido. Mas, olha, possivelmente parte dessa memória é construção. Como todas as nossas memórias são construídas. Boa noite e obrigado de novo.